De toda a sua preparação para o Enem 2026, talvez este vídeo seja o mais importante. Trarei, em forma de questões, algumas apostas para a prova de 2026. Neste vídeo, não trarei os algoritmos, que é o que meus alunos mais gostam, porque meus alunos não permitiram. Baseados nos algoritmos médicos, eu desenvolvi algoritmos que te dão a resposta da questão seguindo alguns protocolos, seguindo algumas árvores de decisões, a partir de um ponto em comum. Esses algoritmos estão na monitoria, os alunos não permitiram divulgar, mas, como presente para vocês, estão aqui algumas apostas de temas que podem cair na Enem 2026. Obrigado pela atenção de todos, fiquem com o vídeo. Ó, metáfora para o Enem é justamente isso. Ed Clay é um martelo. Vamos pensar assim, Ed Clay, eu não consigo escrever o que estou escrevendo com o mouse, mas aqui, Ed Clay é um martelo. O que chama a atenção de vocês? Chama a atenção de vocês o verbo ser, né? Então, eu digo que eu sou um martelo. Ed Clay é um martelo? Não, né? Todo mundo sabe que não. Mas quando eu falo que sou um martelo, eu estou trazendo a expressividade para isso. E isso que é metáfora. Então, sempre, para o Enem, metáfora vai ser o é o verbo ser. Aí muita gente confunde, né? Por quê? Porque esse é um martelo parece muito com outro tipo de figura que se chama símile. Símile, para quem não lembra, é o que a gente chama de comparação. Símile, para quem lembra, é o que a gente chama de comparação. E essa figura, ela também existe, né? Só que qual é a diferença da metáfora para a símile? É que a metáfora, ela é uma comparação implícita. Então, utiliza o verbo ser. Ed Clay é um martelo. E a símile utiliza outra estratégia, que é o seguinte: Ed Clay é como um martelo. Ed Clay é como um martelo. Então, eu estou comparando. Na símile, é uma comparação. Na metáfora, você tem também uma comparação, mas é uma comparação implícita. É uma comparação que você, direta, né? No caso, que você utiliza o verbo ser. E por que isso é importante? Vocês vão ver que todas as questões do Enem que cobra metáfora, cobra poema, cobra poesia, de forma geral, vai ter metáfora e vai ter símile, de uma forma ou de outra, porque você é intimamente ligado a poema, você tem metáfora. Então, a originalidade da poesia é indicada por alguma coisa. Então, vamos ver onde está essa originalidade. Descobertas. Mário Quintana. Descobrir continentes é tão fácil como esbarrar com um elefante. Onde é que tem a metáfora aqui, ó? Ó, não é, ó. É tão fácil como. E isso tem uma metáfora tem uma metáfora no como. Tem uma símile no como, né? Tem uma símile no como, que é uma comparação, ó. Descobrir continentes é fácil como. Então você sabe que é uma comparação, né? Esbarrar com um elefante. Poeta é o que encontra uma moedinha perdida. Ó, aqui é a símile e aqui é a metáfora. Ó. Poeta é o que encontra uma moedinha perdida. Então, você percebe a metáfora com o verbo né, com o verbo ser, e no como aqui, ó. Então, aqui é uma símile, e aqui é uma metáfora. Metáfora. Então, a gente entendeu por que isso é um poema. A gente entendeu que é um poema porque você percebeu símiles e metáforas, especialmente metáfora. E agora a gente precisa entender outra coisa desse texto. Por que isso é uma antologia poética? Vocês sabem o que é antologia? Antologia é um trabalho ou uma coleção de trabalho. Como assim? Ó? É uma coleção. O que é coleção? São várias coisas juntas, não é isso? Então, uma antologia é quando você pega vários livros de um autor, por exemplo, e compila os melhores textos em um só livro. Ou quando você pega, por exemplo, um tema, sei lá, vida e morte. Você compila todos os principais textos da literatura de vida e morte em um livro. Ou quando você pega um período literário, por exemplo, o romantismo, e compila todo o romantismo, os principais textos do romantismo em um livro. Ou que você pega um autor,
por exemplo, Mário Quintana, e compila todos os principais textos do Mário Quintana em um livro. Isso é uma antologia. Então, uma coleção que se dá através de temas, ou períodos, ou autoria. Então, a antologia poética é basicamente isso, né? Você pega os principais poemas, né, do Mário Quintana e transforma em um livro de principais temas, de principais poemas, né? Então, isso é uma antologia. Então, é importante que vocês saibam, a partir de agora, o significado de antologia, porque pode cair no Enem. Antologia. Tá, então, existe alguma singularidade nisso. A singularidade é... Então, o que eu estou tentando dizer até agora é descrever o conceito de poesia, mas a singularidade, a originalidade, está no fato disso ser uma poesia? Não, porque existe bilhões de poesia no mundo, milhões de poesia, né? Centenas de milhões de poesia no mundo. Então, a singularidade não está no fato de que isso é uma poesia. A singularidade está no fato de ter alguma coisa estranha, alguma coisa excêntrica nesse texto. Então, a poesia, ela é uma forma de expressar essa coisa estranha. Mas essa coisa estranha, ela existe por si só, e essa coisa estranha a gente precisa perceber o que é. Então, vamos ler de novo para tentar semanticamente entender que coisa estranha é essa, que só a poesia poderia expressar. Descobrir continentes é tão fácil como esbarrar com um elefante. Poeta é o que encontra uma moedinha perdida. Então, ele diz assim, ó, descobrir continente é fácil. Agora, ser poeta é difícil, porque continente é fácil, ele é muito grande. Ser fácil como esbarrar como elefante, é fácil. Mas agora, poeta não. Poeta é uma coisa mais difícil. Por quê? Porque é como se você estivesse encontrando uma moedinha perdida. Então, o poeta, ele consegue perceber, ele consegue se expressar, ele consegue entender a realidade de uma forma diferente. E é difícil ser poeta. Então, a originalidade desse texto, muito possivelmente, é na forma como ele interpreta o mundo, né? Então, vamos pensar, agora que a gente sabe todos os contextos do texto. A singularidade da poesia é indicada por alguma coisa. E qual é essa coisa? É caráter simplicista da criação? Não, não é simplicista. Primeiro, que até no próprio... Ah, e aqui também tem uma metalinguagem, né? Que ele fala de poesia na própria poesia. Então, é uma metalinguagem. Então, você percebe a complexidade disso, né? Então, é o caráter simplicista da criação? Não, se ele está dizendo que é uma coisa difícil ser poeta, então não é um caráter simplicista da criação, né? Só que aí, o aluno, talvez, que marcou essa alternativa, talvez pensou pela palavra moedinha, né? O grau, né? O grau, moedinha, moedinha. Aí talvez pensou em alguma coisa simples, mas não, você percebe a complexidade de tudo que eu estou falando. Desinteresse por feitos históricos, isso aqui fala nada de feitos históricos, né? Talvez o aluno que marcou isso pensou nessa questão de descobrir continentes, não sei, mas não fala nada de contexto histórico. Impossibilidade de sua realização, não, existe a possibilidade de você criar um poema, né? E é tanto que ele criou um poema, né? Então, existe essa possibilidade, e só que essa possibilidade é um pouco difícil para a pessoa comum. Ele tem que ser realmente um poeta, porque o poeta ele consegue ver nas pequenas coisas uma coisinha ali. É tipo a Clarice Lispector, né? Que tinha aquela questão da epifania. Ela via uma coisinha pequena e daquilo ela criava todo o texto, né? Então, o poeta é isso. O poeta vê nas coisas pequenas, né? Na moedinha perdida, uma coisa que ele consegue transcrever através da expressividade das metáforas, das símiles. Então, busca de ganhos e conquista? Não, né? O poeta, na verdade, ele é despretensioso, né? Ele vê aquela moedinha perdida e daquilo ele cria toda uma epifania, né? E começa a construir sua poesia. Então, a singularidade, o que causa estranheza, né? O que causa a originalidade nesse texto é a partir da metalinguagem ele conseguir definir o que é poesia, né? Poesia, basicamente, é que você vê aquilo que é ignorado, as pequenas moedinhas, e dá importância para aquilo. E, a partir daquilo, você criar a sua estética.
Então, é a importância das pequenas coisas. Tá, Edclê, eu não entendi ainda o contexto geral do tema. Não importa, eu quero que você saiba o que é ontologia, que você saiba o que é metáfora e que você saiba o que é símile. É isso que eu quero. E singularidade, tá bom? Meu Lar, de Cassimiro de Abreu, né? O exílio, então, para você ler um texto do Enem, primeiro você tem que começar pelo texto ou pelo comando? É pelo comando. Então, vamos lá. O exílio é um tema recorrente na produção. O que é exílio? Né? É quando você sai da sua terra natal e fica exilado. Romance brasileira e está relacionado à discussão sobre a identidade nacional. No texto de Cassimiro de Abreu, a condição de exilado é expressa na relação estabelecida com a terra natal como lugar de. Nossa, é um texto do Cassimiro de Abreu e fala de alguma coisa de terra natal. Se eu ler esse texto, eu consigo definir qual é a resposta. Mas o que eu quero não é definir qual é a resposta para vocês, é entender o contexto geral do texto. Então, vamos entender o contexto geral, para a partir daí a gente conseguir fazer algumas especulações. No Enem, primeiro você lê o comando e depois você lê as alternativas, para você ter uma ideia do que está de rabo de olho, de forma muito rápida, você lê as alternativas. Nascimento e morte, promessa e desencanto, alegria e tristeza, consolidão, natureza e renovação. Ixi, ele está falando alguma coisa que eu tenho que entender, duas palavrinhas no texto de contexto geral. Então, vamos lá pensar agora no texto de forma geral. Meu Lar, de Cassimiro de Abreu, é um texto que a gente entende como um romantista. É um texto romântico. E aí eu queria fazer duas diferenciações ao longo da aula, que é o seguinte, ó. Existe o romance romântico, que é aquele romance de amor, ele é romance romântico. Existe romance. Romance não está intimamente ligado ao romantismo. Ele pode ser qualquer livro, de todos os períodos literários. Então, romance é aquele livro que você tem, no qual você tem uma escrita de muitas folhas. Então, você tem muitas folhas, né? E é uma escrita que a gente chama que não é escrita poética, né? Com essas quebras. Agora eu estou esquecendo o termo técnico que não existe essas quebras. É uma prosa, é feito em prosa. Quando a gente... Vou desligar aqui meu vídeo. Não tem, é feito em prosa. Então, um romance, ele é feito em prosa, tá? Romance, ele é feito em prosa. Tá, e aí eu só estou fazendo essa diferenciação porque pode vocês ver romance romântico, né? Romance é qualquer período literário que é um texto feito em prosa com muitas folhas. Isso é romance. E aí eu queria também que vocês distinguissem a seguinte coisa. Deixa eu ver se tô vendo lá. É o seguinte. Agora a gente está falando do período literário do romantismo. Agora a gente vai falar do romantismo. Esse texto, ele é do romantismo. Como é que eu sei que eu sou muito bom? Não, é porque está aqui, ó, 1857. 1857 é o quê? Romantismo. Então é fácil, né? 1857 parece estar lá no meio do romantismo, né? Já que a gente sabe que o romantismo nasceu muito antes do que 1857. Então está lá no meio. O que tinha no meio do romantismo? Aí você vai raciocinando. Para eu saber o que tem no meio do romantismo, eu preciso conhecer as escolas literárias, os momentos do romantismo. Então, são três, né? Existe o romantismo de primeira geração, que seria aqueles nacionalistas, indianistas, aquele povo que fala do Guarani, que fala dos índios, Iracema, né? E bem nacionalista também, porque é aquele momento que você está tentando construir a identidade nacional. Existe o romance do meio, né? Que é aquele romance que a gente está falando agora, que é o romance ultra-romantismo, né? E também aquele romance que eles chamam de mal do século. É um sinônimo do ultra-romantismo, que é o mal do século. Que mal do século? Por que mal do século? Porque é aquele romance que fala coisas meio melancólicas, coisas meio tristes, né? De modo geral. Então, por isso chama ultra-romantismo. É um romance muito exacerbado, por isso que é ultra-romantismo. E tem uma terceira fase do romantismo, que é depois dessa fase do meio, que é o romance social, né? Que é o condoreiro, né? Que é o romance condoreiro. E esse romance social, ele
como o nome fala, é mais voltado para a questão social, né? Romance urbano, etc. Para começar as críticas lá mais contundentes, né? Para a burguesia, para o elitismo, mas não importa por enquanto. O que a gente tem que falar agora é que, aparentemente, esse romance é de segunda geração. Se eu sei disso, eu já sei que talvez a resposta vai ser alguma coisa melancólica, né? Sei lá, como morte, como tristeza, como solidão, como desencanto. Não ajudou nada, né? Pode ser qualquer uma das alternativas. Então não ajudou muito. Mas eu posso ler aqui a nossa referência, ver se ajuda alguma coisa. Poesia no Brasil, das origens até visto, não ajudou nada, então, mas pelo menos sei que é alguma coisa triste. Será que eu vou encontrar alguma coisa triste? Ou, quem sabe, outra romântica? Sei lá, Cabo da Própria Vida, ou Nascimento, ou com Morte, alguma coisa meio melancólica. Talvez eu encontre. É isso que eu espero. Vamos lá. Cassimiro de Abreu, quero morrer cercado de perfumes de um clima tropical e sentir inspirado as harmonias do meu berço natal. Minha campa será entre as mangueiras, banhada do luar, e eu, contente, dormirei tranquila à sombra do meu lar. Aí está falando aqui uma coisa de morte, aí está falando também umas coisas de terra natal, né? Ok. As cachoeiras chorarão sentidas, porque cedo morri. Fala de morte demais. E eu sonho no sepulcro, né? A morte também, os meus amores na terra onde nasci. Nascimento, morte, tem uma coisa assim, meio melancólica realmente. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. E quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Vocês percebem que esse texto fala muito de nascimento e morte? Então, realmente, é nascimento e morte. Tem nada de promessa, tem nada de alegria, tem nada de encontro e não tem nada de renovação. Então, é realmente nascimento e morte. E com base no contexto, fica bem mais fácil interpretar, não é? A obra de Ferreira Goulart traz a marca do engajamento, que caracteriza a literatura modernista. No texto, o engajamento se faz presente em alguma coisa. Aqui, essa questão de engajamento é bem legal. Porque o engajamento ela pode ser especialmente do autor. Presta atenção, do autor. Porque, às vezes, você tem um poema em que o eu lírico, que é o personagem do poema, ele traz uma situação, por exemplo, uma crítica social, mas ele não tem consciência dessa crítica social. Quem tem consciência, muitas vezes, para o Enem, e isso ele engana demais, é o autor. E se o autor tem consciência dessa crítica social e o eu lírico, apesar de viver nessa crítica social, ele não tem consciência, muitas vezes o engajamento vem do autor. Então, cuidado com isso no Enem, porque às vezes a alternativa tem assim, engajamento do eu lírico com as questões sociais. Não, é o engajamento do autor. Tá, mas aí a gente tem uma obra do Ferreira Goulart, e ele já está entregando que o engajamento é do autor, né? Então, o que engajar? Engajar é quando você se bota muito a tentar modificar os rumos da história através de sua crítica, né? Então, você vai se engajar naquele problema social. E o autor Ferreira Goulart, nesse texto, ele se engaja em alguma coisa que a gente vai descobrir daqui a pouco. Esse texto, essa questão eu criei especialmente para trazer uma coisa para vocês que eu já deixei lá de lição para vocês no grupo. Gente, no Enem a gente não tem ideologia. A ideologia que a gente tem é a ideologia do Enem, o que ele quer expressar. E o que é que o Enem tenta expressar? O Enem é de direita? Não. O Enem é de centro-esquerda? Não. O Enem tem mais a ver com esquerda mesmo, esquerda pura, assim, raiz. O Enem, por exemplo, defende, né, a questão social de aborto, por exemplo. O Enem defende, por exemplo, ele não se engaja pró-aborto, mas ele, pelo menos, reconhece o direito da mulher ter o seu corpo e suas regras. Então, eu não concordo com isso, porque eu sou religioso ou por qualquer outro motivo, não importa, você tem que acertar a questão. Você pode não concordar, mas lá no dia do Enem você tem que acertar. Então, você tem que ter essa mentalidade que no Enem você tem que ser falso com seus próprios princípios, tá? Então, vamos lá. Então, se vai falar do Che Guevara, e o Enem é um pouquinho esquerdista, eu espero do quê? Eu espero que ele vai falar bem do Che Guevara, né? Se falasse o contrário, seria até meio um pouquinho estranho.
Mas vamos lá. Ernesto Che Guevara, teu fim está perto, não basta estar certo. Ele está falando que Che Guevara está certo para vencer a batalha. Ah, mas o Che Guevara matou 1000 gays, matou 1000, não sei o quê, homossexuais. Ele é ruim porque eu sou de direito, não importa, mas tem que pensar no que o Ferreira Goulart está se engajando. Ernesto Che Guevara, entrega-te à prisão, não basta ter razão para não morrer de bala. Ernesto Che Guevara, não esteja iludido, a bala entra em teu corpo como em qualquer bandido. Ernesto Che Guevara, porque lutas ainda, a batalha está finda, antes que o dia acabe. Ernesto Che Guevara, é chegada a tua hora e o povo ignora. Se por ele lutavas. Então, é uma exaltação muito, muito grande do Che Guevara nesse texto, né? E dentre da noite veloz, né, desse texto Ferreira Goulart. Então, o que a gente percebe? Onde é o engajamento desse texto? É na aproximação afetiva com Che Guevara pelo uso de segunda pessoa? Não, é na aproximação com as ideias do Che Guevara, tá? Não é aproximação afetiva. A gente vai discutir em outro momento essa questão de primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Isso é muito importante, especialmente no próximo simulado que vocês vão fazer. Então, já vou dando a dica. Quer acertar muitas questões? Estuda a diferença entre primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Mas não é objetivo pedagógico por enquanto. Mas então, só a questão aqui do afetivo. Na organização dos versos, escritos em redondilha maior. Assim, o Enem, ele não costuma trazer essa questão muito métrica para que vocês saibam. Por quê? Porque ele é pré-testado com gente que saiu da faculdade, quer dizer, com gente que saiu do ensino médio, já passou na faculdade, ninguém lembra o que é redondilha maior. Só quem vai lembrar é eu elaborando essas questões, porque eu estou estudando, elaborando. Então, o Enem não ia cobrar o que é redondilha maior de vocês. Mas ele pode cobrar, por exemplo, o que eu vou trazer também no próximo simulado, que é algumas métricas bem clássicas do texto clássico, né? Mas isso aqui não é um texto clássico, e então não é um texto que o Enem, não é nosso objetivo pedagógico por enquanto. Texto, quando chegar a hora, no próximo lado, a gente vai debater também sobre essa questão de texto clássico mesmo, de métrica de texto clássico. Mas o engajamento não é na organização dos versos, isso está muito claro para vocês, né? O engajamento é realmente na questão ideológica. Na linguagem rebuscada, você acha que é porque o engajamento é a linguagem rebuscada? Não é, não. Tá? E também ele não está tentando se provar como erudito, né? Ele está tentando, na verdade, engajar através da exaltação do líder. No domínio da função referencial da linguagem, gente, é uma função poética, né? Então, a função referencial seria mais uma notícia, seria mais coisa do tipo. Que elimina a função. Não, gente, não elimina a função poética. Você vê muitas vezes nesse texto a questão das rimas, né? Que também faz a questão da metáfora, especialmente, né? Então, você vê que não elimina, ó. Por exemplo, onde é que tem metáfora? Você falou do né? Por exemplo, esse aqui é uma metáfora, ó. Ernesto Che Guevara, é chegada a tua hora, né? Então, o daqui é uma metáfora. Só que não necessariamente a metáfora precisa estar demarcada pelo verbo ser, né? Esse verbo ser pode estar, o que a gente chama, elipsado. Ele pode estar oculto, né? O que é elipse? A gente vai aprender também nas próximas aulas. Mas vai escutando o que eu falo, que você vai começar a perceber as coisas. Ó. Elipsado, ele vai estar oculto. Em várias partes. Vamos ler aqui, ó, encontrar uma metáfora. Ernesto Che Guevara, teu fim está perto. Não basta estar certo para vencer a batalha. Ernesto Che Guevara, entrega-te à prisão. Não basta ter razão para não morrer de bala. Para não morrer de bala. Você percebe também uma metáfora aí. Ernesto Che Guevara, não esteja iludido. A bala entra no teu corpo como em qualquer bandido. Né? A bala como se que a bala ele dá um peso, né, na palavra bala, como se ela fosse... e dá um peso no Che Guevara que ele diz assim, você não é Deus, né? Então, apesar de você estar certo, a bala pode entrar no teu corpo. Ernesto Che Guevara, porque lutas ainda, a batalha está finda antes que o dia acabe. Ernesto Che Guevara é chegar... Aqui é mais óbvio de todos, que é o né? E o povo ignora se tu
por ele lutas, né? Então, o mais óbvio aqui para mim é o né? Mas em todo poema você percebe essa metáfora, né? Obviamente, como o objetivo do texto não é cobrar a metáfora em si, então essa metáfora não é tão óbvia, né? Quando o Enem quer cobrar a metáfora, ele fala o né? Mais explicitamente em vários momentos do texto. Então, é na escolha para o tema de um líder revolucionário, símbolo de luta contra a opressão popular. É isso que é o engajamento do Ferreira Goulart, tá bom? O Edson. A gente aprendeu o que nesse texto? A gente aprendeu a reconhecer o que é engajamento e discriminar entre o engajamento do autor e o engajamento do eu lírico. Nesse caso, parece que o próprio autor é o próprio eu lírico, tá bom? Iracema. Deixa eu ver se eu preciso falar alguma coisa para vocês sobre isso. Iracema. Deixa eu pensar aqui se eu preciso falar alguma coisa ainda sobre o texto, que eu anotei algumas coisas aqui para falar, deixa eu ver. Não, não preciso. Então, vamos falar da Iracema, então. Eu trouxe esse texto também propositalmente para entender se vocês sabiam de metáfora e de comparações. Então, a gente vai mais uma vez treinar essa habilidade. O romance Iracema segue os padrões literários românticos, que eu já expliquei quais são. Predominantes na prosa, o que é prosa, né? Brasileira de meados do século. O que é que eu falei? Texto em prosa é o quê? Texto em prosa é um texto que não tem característica de poema, né? Que é quebradinho, né? Texto em prosa é aquele texto de redação mesmo, aquele texto grande, assim, que tem períodos. Nesse sentido, para caracterizar a personagem Iracema, o fragmento citado utiliza. Ele quer caracterizar alguém. Gente, como é que eu caracterizo alguém no texto? Né? Eu vou comparar ela com alguma coisa, né? Especialmente Iracema. E aí essa comparação ela pode ser através de símiles ou comparações ou através de metáforas. Tá, mas aí a gente precisa ler o texto para ver onde é que tem essa caracterização. Ó. Iracema, a virgens do lábio de mel. Gente, existe... alguém pode ter lábio de mel? Não existe isso, então é metáfora. Você está fazendo comparação implícita através do elipsado, oculto, que tinha o cabelo mais negro que a asa de graúna. Agora já tem uma símile. Por quê? Porque você está comparando, ó, mais negro do que a asa de graúna. Então, é um como. Mais negro do que. Então, é um como, já é uma símile. E mais longos que talhe de palmeira. Então, aqui já é uma comparação. Gente, como é que eu estou caracterizando ela? Através de comparações que têm a natureza como referência. E aí você percebe a importância de saber o que é metáfora, o que é símbolo, o que é comparação. Anáfora. Anáforas são aquelas palavras que retomam o passado. Por exemplo, o esse, quando você está fazendo a redação. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse autor, esse é uma anáfora, porque ele retoma o passado. O este é uma catáfora, porque antecipa o futuro, né? Então, este, aí você dá 2 pontos e faz uma frase. Então, antecipa o futuro. Então, anáfora é o esse e a catáfora, por exemplo, é o este, né? Gente, conceito de anáfora e catáfora tem que estar na ponta da língua para o Enem 2025. É uma coisa que vai cair. Vai cair, de uma forma ou de outra. Nem que não cite o nome anáfora, vai cair. Antíteses. Antítese, a gente precisa ter muito cuidado com o Enem com isso, porque vai cair também, que é a questão da a diferença entre uma antítese e um paradoxo. Gente, a antítese, ela são duas palavras que são diferentes entre si, mas que são conciliáveis no contexto. Por exemplo, de uma antítese. Numa frase você fala assim, ó, o bem é melhor do que o mal. Bem e mal são duas palavras antíteses entre si, porque são palavras contraditórias, mas a frase faz sentido e não é mutuamente excludente. Por quê? Porque o bem é melhor do que o mal. Eu estou falando, é realmente perceptível que o bem é melhor do que o mal. Agora, no paradoxo, você tem uma coisa que é impossível, é um paradoxo. Por exemplo, a dor que não dói. Não, esse exemplo não está bom, porque não está muito clara a diferença entre as duas. Vamos lá, ainda do bem e do mal. O bem
é fazer o mal. O bem é fazer o mal, por exemplo. Bem e mal também tem um contraste entre si, porque bem e mal são antíteses, né? São antônimos, mas não é possível conciliar o bem e o mal nessa frase, porque não tem como fazer bem fazendo mal. Então, presta bem atenção no conceito de antítese e paradoxo, porque isso é cobrado no Enem. A antítese são palavras antônimas entre si, mas que na frase faz sentido. É bom fazer o bem e fazer o mal é ruim. Faz sentido. Agora, se vocês dizem que consegue fazer o bem fazendo o mal, isso é um paradoxo, que é impossível. É uma impossibilidade semântica. Então, também a gente vai melhorar o entendimento de... Isso aqui vocês é dever de casa, viu? Para melhorar o entendimento, porque isso aqui vai cair no Enem. Elipses, que discutem o papel social da mulher. Vocês viram que durante essa aula eu fiquei falando elipsado, não sei o quê, não fiquei falando? Agora chegou o nosso momento de melhorar o nosso entendimento de elipse. Então, elipse é quando você oculta alguma coisa. Por exemplo, Ed Clay é o professor de português da monitoria. Ponto. É muito engajado em ensinar português para os meninos. Ed Clay é o professor de português da monitoria. Ponto. É muito engajado em ensinar português. Percebe que antes do implicitamente existia um ele é. Ele é muito engajado e eu escondi esse ele. Ele é muito engajado. Então, seria um pronome. Ele é muito engajado. Eu escondi esse escondi o ele e falei é muito engajado. Então, elipse é quando você oculta alguma palavra. Mais formalmente, eu posso dizer para vocês que elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que pode ser subentendido pelo contexto. Então, é muito engajado na monitoria. A gente subentende que o ele, que é uma anáfora, está oculto. Então, é uma elipse, tá? Então, é uma figura basicamente de construção, ou seja, altera a estrutura sintática, mas isso aqui você não precisa saber, você precisa saber que é um ocultamento, é um apagamento, que eu nem gosto dessa palavra, é um apagamento de um termo da oração. Apagamento de um termo da oração. E eu vou cobrar na próxima lado exatamente essa frase como resposta, apagamento de um termo de oração. Inversões que descrevem a vida antiga. Não tem nada de inversão aí, você traz essa comparação através de comparação mesmo, através de símiles e através de metáforas. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Pode falar aí. Estou no chat aqui, ó. Ed. Ninguém tem dúvida, né? Tá todo mundo entendendo? Kian levantou a mão. Tá me ouvindo? Então, vou continuar a aula, né? Eu acho que estão gostando, que ninguém saiu. Então, vamos lá. Fala no chat aí. Agora, nessa do Ateneu, eu estava pensando em pular ela, porque ela não tem muito o que eu falar em relação a conteúdo, ela é mais interpretação textual, né? Mas eu posso, basicamente, dizer algumas considerações sobre esse texto. Na verdade, eu trouxe ele do Ateneu, porque, para o simulado de vocês, porque é o único texto que é representante no Brasil da literatura impressionista. Ed Clay. Ed Clay. E qual seria essa literatura impressionista? Seria aquela literatura, é o único representante, né? Então, seria aquela literatura que é muita subjetividade envolvida, né? E como único representante impressionismo, eu quis trazer ele. Só que, como muito provavelmente, né, o Enem, a única vez que ele cobrou essa ideia impressionista de linguagem, né, foi só no Enem 2023, e foi a única vez de toda a história. Aí eu pensei assim, não, então vou trazer o único representante de impressionismo para os meninos entender, mas resolver a questão através de interpretação de texto. Então, eu vou descartar da nossa resolução, porque é só interpretação de texto. Não tem nada que eu possa falar. A única coisa interessante que eu posso falar é que é a única representante de impressionismo, mas isso nem vai ajudar tanto vocês no Enem 2025. O que vai ajudar vocês no Enem 2025 é entender através da interpretação de texto, né? Então, vamos pular essa questão. É comum, na literatura de cordel, a homenagem a poetas acadêmicos de nossa literatura, de que é exemplo o texto acima. Então, fala de cordel, né?
Na homenagem feita, um aspecto ressaltado na obra do poeta barroco Gregório de Matos, também típico entre muitos coderlistas, então tem um aspecto ressaltado na obra de Gregório. Agora, o Ateneu, eu não quero que vocês saibam quem é Raul Pompeia, ou que ele é representante também do realismo, não quero que vocês saibam disso, Raul Pompeia, representante do realismo, que o Ateneu foi um que é representante, não quero, mas aqui, nesse texto, eu quero que vocês saibam de qual quem é Gregório de Matos, porque o Enem vai cobrar. Gregório de Matos é aquele representante que a gente chama do Boca do Inferno, né? Ele era conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele basicamente era um ávido crítico da sociedade baiana da época. Então, ele era muito crítico. Só que ele era crítico meio desbocado mesmo. Então, ele criticava as elites da sociedade baiana da época de forma desbocada, assim, de uma forma bem realmente contundente. E aí a gente precisa saber também que o Gregório de Matos, portanto, como Boca do Inferno, ele era como crítico, né, ele pode cair realmente muito no Enem. E aí a gente traz aqui no texto uma comparação em relação à literatura de cordel. Né? E também a gente tem que saber que o poeta ele é barroco, tá? É da fase do barroco. Então, para o Enem, você tem que saber que Gregório de Matos era do barroco e que ele era o Boca do Inferno. Agora vamos entender o texto. Rodolfo Coelho Cavalcante. Bahia, mãe dos poetas, que toda poesia encerra, terra que deu a Castro Alves o maior gênio da terra, também deu um grande vulto dos poetas o mais culto, Gregório de Matos Guerra. No ano 1623, na Bahia, nasceu Gregório de Matos Guerra. Seu nome dizia que era vate, corajoso, inflamado. Ele é inflamado, ó, ele era boca do inferno mesmo, um mestre da poesia. Por seu satirismo, deixava de ser fraterno quando sentia que o erro jamais devia ser eterno. Por sua verve inflamada, foi sua pessoa chamada como Boca do Inferno. Olha só, eu nem lembrava que eu tinha detalhado essas coisas que eu estou trazendo no próprio texto. É porque, realmente, como primeiro simulado, a gente traz os detalhes para vocês já irem pensando, né, se engajando aí na linguagem. Então, é isso, basicamente, que o texto diz. Ele é realmente Boca do Inferno, representante do barroco, e o texto quer saber, né, qual o aspecto social, né, que tem no texto de Gregório de Matos que traz também a literatura de cordel. E aí eu posso trazer no próximo lado, ou o Enem pode trazer no próprio Enem, a questão aí, por exemplo, na literatura de cordel, se percebe, por exemplo, em textos clássicos da literatura de cordel, como o Alto da Compadecida. Você percebe uma literatura de denúncia, que denuncia os padres lá do Alto da Compadecida, que denuncia os grandes poderosos, né, os latifundiários, né, o pai da Rosinha, os poderosos, né, que são os políticos. Agora, no Alto da Compadecida 2, vai ser 2 políticos, né? Por exemplo, também, em história clássica, como o cachorro que descomia o dinheiro, também você tem aí a questão aí da usura, né? Por exemplo, outras histórias clássicas, né, inspiradores da literatura de cordel, como o João Grilo, que, para quem não sabe, João Grilo é um personagem folclórico, né, de outras literaturas, não só do Alto da Compadecida. Não posso abrir que eu estou dando uma aula. Literatura... que é a literatura de... Vocês estão mutados? Ah, tá, entendi. Fala. Alguém perguntou alguma coisa, foi? Diga, agora eu tô escutando. Cara, eu tô te chamando faz tempo, viu, cara? E tô ignorando, Macho, achei mas que tava com raiva de mim. Não, eles estão... Vocês não estão ouvindo a aula? Não, ouvindo estamos, a é gente porque tá. tu tava mutado aí com a tua Vocês não escreveram, homem. Homem, nós escrevemos, eu mandei mensagem para você na Agora, para ligar. Ah, tá bom. Então a pergunta. minha pergunta. O cara fazer a elipse no texto, ele não tá ferindo a norma culta, não? Não, você não vai fazer elipse na redação, não, né? Mas existe muitas vezes, muitas notícias, ou seja, referencial, né? Notícia pelo tom referencial, né? Vocês sabem que faz elipse, não fere a norma culta, não. Entendi. Elipse não fere a norma culta. Qual era a outra dúvida? Tem mais dúvida? Não, né? Era só isso? Eu tinha A esquecido, minha só passa aí. isso. Então pronto, vou continuar aqui. Agora estou ouvindo vocês.
Então tá, então você tem aí nas literaturas clássicas, né, o João Grilo, né, então é literatura de denúncia, bem fácil essa questão. Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, no famoso prólogo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador anuncia ao leitor que escreveu suas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Devido a esse modo de narrar uma história, o famoso romance... quando fala romance, o pessoal pensa que é romance de romantismo, né? Mas aí quando tu lembra, né, que o Memórias Póstumas de Brás Cubas é representante do realismo, então aí tu entende por que a necessidade de você saber a diferença de romance, romance romântico. Vocês percebem que tudo isso é muito importante? Publicado em 81, o que essa representante do realismo traz para a gente, né? Todo mundo sabe que é um romance que é de trás para frente, né? Começa da morte e vai para o nascimento, né? Então, já é curioso. Isso para Enem se chama singularidade, né? E tem um teor muito grande desse romance realista, que é um teor que a gente chama de cronístico, que eu até coloquei no comentário do simulado, que é um teor cronista. Ele fala muito da realidade cotidiana. Crônica, vocês sabem, né? Crônica é aquele texto curto que fala muito da realidade cotidiana. E é justamente isso que esse texto traz, né? Muito da realidade cotidiana também, esse poema, esse romance do Machado de Assis. E também tem um teor jocoso, né? Aquele teor realmente irônico, né? Teor realmente bastante característico desse texto. E aí, basicamente, eu queria que vocês entendessem, e eu quis fazer essa pegadinha aqui, através do detalhamento de que isso é um famoso romance de Machado de Assis. Aí todo mundo vai pensar que é um romantismo, né? Então, eu trouxe... Deixa eu fechar a porta aqui. Então, basicamente, eu trouxe o romance só para enganar vocês aí, ó. Então, realmente é um texto realista, e aí você vai ler, muito provavelmente você já leu, que é Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, ou seja, ele começa da morte, né? Com a saudosa lembrança dessas memórias póstumas. É engraçado também que o Machado de Assis tem algumas coisas assim, bem características dele, né? Ele começa, durante o texto, ele faz muitas digressões, ele se mexe no texto, aí começa a opinar, é uma coisa bem de crônica mesmo. E também ele tem essas coisas que são muito estranhas, né? Então, basicamente é isso. Então, vamos ler as alternativas. Estabelece uma ruptura com a literatura produzida até aquele momento? Sim, até aquele momento estava tendo o quê? Romantismo. O romantismo, né, a terceira fase do romantismo, que é aquela literatura urbana, de denúncia social, não sei o quê, e o Machado de Assis vem e traz uma literatura realista. Bora falar agora do realismo, bora falar agora da hipocrisia da sociedade, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele também faz uma quebra, né? O romance, que vinha até sendo produzido naquele momento, era aquele romance mais certinho, etc e tal, em relação a, que eu falo aqui, em relação à estrutura, não sei o quê. Aí, do nada, o homem chega e bora fazer uma coisa de trás para frente. Bora falar primeiro da morte. E eu vou dedicar aqui, na verdade, aos meus vermes que comeram as frias carnes. Então, é uma coisa bem estranha, né? Do nada. Então, o que mais chama a atenção nesse texto, ou seja, a originalidade, a singularidade, a excentricidade que traz esse texto, que está muito óbvio nesse texto, na verdade, essa ruptura com a literatura produzida até aquele momento. Então, ele possui características de outros romances, devido ao modo de... e também aqui, a gente vai precisar também, ó, ao longo das nossas aulas, entender muito essas características de narrar aqui, ó. É justamente aquele negócio que eu trouxe para vocês, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, que eu pedi para vocês estudarem. Então, o famoso romance de Machado de Assis, o que é que mais chama a atenção nele? Essa ruptura com romances anteriores, né? Então, ele possui características de outros romances? Não, se ele é uma ruptura, se é uma inovação, como é que ele vai ter características de outros romances? A presença de características românticas, tá vendo? Porque você tem que saber a diferença entre romance romântico e tudo mais, e romantismo, por causa desse tipo de pegadinha. O que mais vocês marcaram foi essa alternativa C. Eu vi nas métricas do simulado. Seguir os preceitos da estética realista, olha,
do fim do século XIX. Então, na verdade, é uma inovação realista, né? Então, não é que segue os preceitos, ele está inovando, ele está criando o realismo brasileiro. Então, não segue os preceitos, ele está inovando. Até para dentro do realismo, ele está inovando, porque ele traz coisas novas, né? Essa ruptura assim, bem forte. Dentro até do próprio realismo, né? Que ele traz aí essa questão de falar de trás para frente, né? De um teor muito jocoso, uma coisa assim que ninguém era muito acostumado, não. Então, realmente, também não é letra D. Apresenta o viés satírico? Sim, pode apresentar. Pois faz uma crítica aos costumes. Aí, como é que a gente discrimina isso, né? No Enem, para discriminar uma coisa dessa, eu me baseio muito na questão da singularidade, né? O que é que chama mais atenção no texto? O que é que chama mais atenção no texto? Então, o que chama mais atenção é essa questão mesmo da ruptura. Só que talvez vocês querem uma coisa mais específica. Então, para que eu consiga discriminar melhor a letra E, eu vou ler de novo o comando. No famoso prólogo de Machado de Posto de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador anuncia ao leitor que escreveu suas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Devido a esse modo de narrar uma história, o famoso romance, publicado em 81, então ele quer realmente uma alternativa que esteja, que tenha a ver com essa questão da narração mesmo, né? O famoso romance de Machado de Assis, publicado em 81. Então, a única alternativa que realmente estabelece essa questão aí da diferença narrativa é realmente essa ruptura com a literatura produzida até aquele momento. Só que essa ainda, apesar de ter sido eu que fiz a questão, eu ainda estou com dúvida na discriminação dela. Deixa eu pensar o que é que porque faz tempo que eu fiz, né? Pensar o que é que eu pensei na hora. Apresenta o viés satírico, deve ser, pois faz uma crítica aos costumes. Então, vamos ler, para discriminar melhor. Confessar-se havia escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este livro, ou outro livro, não tiver os 100 leitores, eu não sei pronunciar esse nome, nem 50, nem 20, e quanto muito 10, talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de Sterne, ou de um Xavier de não sei pronunciar. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo, pode ser obra de finado. Escrevia-me com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, que é o que o comando traz, né? E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance. Ah, entendi porque a letra A e por que eu trouxe a letra E para enganar vocês. Porque eu trouxe aqui no comando, ó, agora eu lembrei. Eu trouxe aqui no comando justamente isso aqui, ó, pena da galhofa e tinta da melancolia, para sinalizar para quem estivesse fazendo a questão que aqui era a resposta. Ó. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance. Só que muita gente vai achar que ele não é um romance usual. Então, realmente, ó, eu trouxe bem claro no texto que muita gente vai achar que isso aqui é um romance puro, mas muita gente mais esperta vai ver que isso aqui não é um romance usual, é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa totalmente disruptiva. Ele aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são duas coisas coluna máxima da opinião. Então, realmente, ó, o que chama mais atenção é essa ruptura, tá? Então, não é o viés satírico, né? Porque, na verdade, ele não faz uma crítica aqui aos costumes, ele faz uma crítica realmente à questão mesmo, assim, dessa quebra, né, entre o romance da literatura passada e da que ele está criando aqui, né? É legal, mas a gente sabe que durante o realismo a gente tem crítica aos costumes, sim, né? E aí pode confundir, mas eu trouxe aqui no comando, que eu trouxe no comando foi justamente você perceber essa quebra entre o passado e o presente. Por isso que a letra E talvez deve ter sido de distrator muito forte. Mas é a letra A. A fala contida na charge e a euforia dos empreiteiros em relação à fala do primeiro personagem expressa. Puxa, fica imaginando a vibração da torcida. E a euforia dos empreiteiros. Então, a gente percebe que aqui uma pessoa está alienada, né? E a outra faz uma crítica, né? Então, os empreiteiros, né? Na verdade, eles estão ganhando muito dinheiro para fazer isso aqui.
e o alienado só pensa mais na questão da vibração da torcida, né? Então, estádios para a Copa. Então, enquanto pensa nos estádios, na euforia, né, no pão e circo, o outro está pensando nas consequências sociais. E você pensar dessa forma denota muito, realmente, né, uma crítica. Então, essa era puramente interpretativa. Agora, eu trouxe aqui uma anotação que eu não estou sacando porque que eu anotei isso. Deixa eu ver aqui. Edclay, Ah, lembrei. Diga. a Brenda quer que você repita a letra E da última questão. Por que não pode ser ela? Porque não, o comando não pede ela. O comando não pede ela. O comando pede, ó, isso aqui, ó. O narrador anuncia ao leitor que escreveu suas memórias com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Devido a esse modo de narrar uma história, ou seja, desse novo modo de narrar uma história, o famoso romance representa alguma coisa. Aí você vê lá, ó, escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever que poderá sair desse conúbio. Acresce que, eu vou ler de uma forma que você entenda melhor. Acresce que a gente grave achará no livro as aparências de puro romance. Ou seja, tipo assim, os alienados verão uma coisa normal, que já existe. Só que muita gente frívola vai ver uma coisa totalmente nova, não usual. Ele aí fica privado do estima dos outros e do amor dos frívolos, que percebeu nesse romance uma quebra com as estruturas do passado, que são duas colunas máximas da opinião, ou seja, você tem duas opiniões, as pessoas que acham que isso aqui é um romance normal e vai ter as pessoas que vão ver, mais espertas, os frívolos, que isso aqui tem uma quebra muito grande. Então, você percebe que o comando, ele pede para que você interprete, na verdade, essa parte do texto. E essa parte do texto fala dessa quebra, tá? Então, realmente, o que pede é a letra A. Ô, Edclay, Diga. mas ele mesmo fala que parece um romance, então por que a C tá errada? Eu também não entendi ainda. Ele mesmo fala que tem A C está característica errada romântica. porque não tem característica romântica. Eu expliquei, não sei se você estava no início da aula, mas eu expliquei que romance é o quê? É um livro. É um livro que tem características de ser em prosa, tem muitas folhas. Isso é um romance. Romantismo é um período literário. E romântico é amor. Então, romance romântico é escrito nas estrelas. É uma coisa de amor. Entendi. Entendeu? Romântico não é romantismo, né? Não. Valeu. Aqui, o romântica nesse... E isso aqui, além de não ser romantismo, até pode referenciar o romantismo, sim, tá? Mas, geralmente, o romântico, nesse sentido aqui, ele se refere a amor. Mas, também, isso aqui não é romantismo. Isso aqui é realismo. Tá bom? Por isso que tem a ruptura. Se está falando da ruptura com o romantismo, como é que vai ter característica do romantismo? E mesmo assim, esse romântico aqui nem fala de romantismo, ele fala de amor mesmo. E aí eu vou voltar aqui para a questão 8, porque eu tinha anotado umas coisas que eu precisava falar para vocês, né? Aí você percebe nessa questão 8, né? Eu estava falando do engajamento do Che Guevara, do Ferreira Goulart, que é um texto, não sei se vocês sabem, o Ferreira Goulart é um texto, ele é modernista. E aí eu tinha anotado aqui para falar para vocês sobre algumas características do modernismo, né? Existem 3 fases do modernismo, né? Que é a fase heróica ou de destruição, que é aquela primeira fase do modernismo, que você tem a Semana de Arte Moderna, né? Por que é de destruição? Porque você quebra realmente todas as coisas do passado, né? Você quebra com a forma de lidar com a literatura do passado, porque é destruição. É uma nova literatura. É justamente o que o Machado de Assis fez aqui, né? Ele meio que quebrou, fez essa ruptura também, né? Então, a primeira fase do modernismo é chamada de fase heróica de destruição, porque também você faz essa ruptura. Se eu tivesse dito isso, talvez vocês acertariam com mais facilidade a do Machado de Assis. E a segunda fase é a fase que a gente chama de consolidação, ou seja, é um romance mais consolidado, né? Mais maduro. Romance não, modernismo mais consolidado, mais maduro, e também é aquele modernismo que a gente chama de regionalista, que fala muito dos problemas regionais. E tem a terceira fase do modernismo, que a gente fala de fase pós-modernista,
ou também nos livros traz que é a fase da geração de 45, que é uma literatura que ela é engraçada, porque ela dá continuidade ao pós-modernismo, ela dá continuidade ao modernismo, mas ela não é tão disruptiva. O que é disruptiva? Ela não tem essa ruptura tão drástica. Ela é mais tranquila, é mais na paz. Por quê? Na primeira fase, você tem uma ruptura muito drástica, ninguém quer saber mais de nada do passado. Aí, já nessa terceira fase, é uma coisa mais de boa, tá entendendo? Não é tão disruptiva. Tem suas tem suas quebras, né? Mas não é uma coisa muito disruptiva mesmo. Então, e aí, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque eu preciso também diferenciar uma coisa que vocês erram muito. Por quê? Que é o seguinte. Então, você tem essas três fases do modernismo. A primeira fase, né? A segunda e a terceira. A primeira fase de destruição, a segunda fase de regionalismo e a terceira fase, que é a fase da geração de 45. Só que aí, muita gente confunde uma seguinte coisa. Na segunda fase, eu chamei de fase regionalista. Essa fase regionalista, muita gente confunde com a fase pré-modernista, porque a fase pré-modernista, para o Enem e para todos os vestibulares do Brasil, é também chamada de fase regionalista. Então, cuidado. O pré-modernismo é uma fase regionalista e a segunda fase do modernismo também é uma fase regionalista. Eu só queria dizer isso para vocês. Então, vamos colocar agora na linha do tempo. O pré-modernismo, vai lá, no início, 1900 e pouco, você tem o pré-modernismo, que começa a ruptura com a literatura parnasiana e simbolista que se instalava no Brasil naquele momento. Aí você começa essa ruptura no pré-modernismo. Aí, nesse pré-modernismo, eles falavam muito dos problemas regionais da nação, né? Então, se falava muito dos problemas regionais. Aí, pronto. Aí, vem para a primeira fase do modernismo. Aí, essa primeira fase é aquela fase da Semana de Arte Moderna, de uma coisa disruptiva, de uma coisa muito quebra passado, não sei o quê. Ninguém quer ver nem o passado, é só coisas novas. Aí vem a segunda fase, que volta ao regionalismo, e depois eles ficam mais na paz, ficam menos disruptivos, e vem a fase de 45. Só queria dizer isso para vocês. Próxima questão é a questão o rebelde. Então, a gente começa sempre pelo comando. Considerando o processo dialógico, o segmento do texto que exemplifica a função fática. O que é função fática? Você tem que saber muito função da linguagem para o Enem. Função fática é essa conversa aqui que a gente está tendo. Função fática é uma conversa. Uma conversa, basicamente uma conversa. Então, o que é que representa uma função fática? O que caracteriza uma conversa? O que caracteriza uma conversa é, por exemplo, olá. Quando você fala assim com alguém, olá, tudo bem? É quando você tenta estabelecer com o receptor um diálogo, né? Então, por que fala aqui no comando assim, considerando o processo dialógico? Porque dialógico se refere a diálogo. Então, o que é que se caracteriza nesse texto como diálogo, né? Ou seja, com uma função fática. Aí a gente tem que perceber, né? Você percebe no texto seguinte, Padre João foi enterrado sem saudar ninguém. E, beirando-se do Pernambuco, disse em voz breve, os rebeldes acabam de entrar em Óbidos. Padre de Rocha não se mexeu. No seu rosto cor de cobre não passou sequer a sombra de uma emoção. Disse depois de uma pausa, esboçando um sorriso. E então, qual parte desse texto? Aí fala de novo. E então tornou o vigário, descrevendo com ponta de bengala uns arabescos no chão. E então, onde é que você estabelece um diálogo nesse texto? É no então. E então, é quando você fala assim, olá, você está me ouvindo? Tudo bem? E então, tá vendo que aqui começa o diálogo? Então, a função fática é aquela função que você estabelece um diálogo. E você estabelece o diálogo no então. E aí, a gente precisa ver, entender realmente a diferença entre as funções da linguagem.
Aí aqui também eu acho que eu trouxe a mesma ideia, né? O texto 1 trata de características dos textos orais. Já o texto 2 é a produção de um texto oral, exatamente como foi escrito. Dentre as características dos textos orais apresentados no texto 1, a autora faz menção à presença de outras formas de expressão, como gestos e expressões faciais, para esclarecer o conteúdo que se quer comunicar. No texto 2, essa característica está exemplificada em alguma coisa. Vamos ver no texto 2. E capotou. Quer dizer, a frente do carro dele pegou no primeiro. E o segundo, ele ficou debruçadinho assim, saca? O que eu quero cobrar aqui? Eu quero cobrar justamente a função da linguagem que a gente sabe que é a função fática. Então, a função fática, como eu disse reiteradamente na questão anterior, é a função da linguagem que se concentra no canal de comunicação. Ou seja, ela se concentra em estabelecer o diálogo, né, no canal de comunicação, com o objetivo, claro, de manter a interação entre o emissor e o receptor. O emissor é quem fala e o receptor é quem ouve. Então, a função fática para o Enem, ela se concentra no, aí isso aqui você tem que anotar, no canal de comunicação, no canal. Se ela concentra no canal de comunicação, ela tem o objetivo claro de manter a comunicação entre as pessoas. Ou seja, ela tem que manter a interação entre as pessoas. Então, como é que funciona quando você liga para alguém? Tu tá aqui, ó, tu tá com o teu celular, aí tu liga para alguém. Vamos pensar aqui, ó, celular, aí tu vai ligar para alguém. O que é que acontece? Tu é o emissor, tem o emissor e o receptor. O que acontece? Para que vocês... Aí você tem um canal de comunicação. O canal de comunicação é o quê? É o celular. Você tem que manter esse canal ativo, ou seja, você tem que manter essa interação ativa. E para que você mantenha essa interação ativa, você sempre tem que utilizar palavras verificadoras. Como assim? Quando tu liga, para tu saber se a pessoa está ouvindo, o que é que tu fala? Olá. Tu fala o quê? Tudo bem? Você me ouve? E aqui no caso do vigário, né, fala assim, e então... Por quê? Você está tentando manter a interação entre o emissor e o receptor. Então, a função fática é a função, né, que você estabelece esse canal. E para que você estabeleça esse canal, você testa se está sendo entendido pelo receptor. Ou seja, quando quebra a linearidade da comunicação, né? Então, você usa o alô, o oi, não é mesmo? Você está entendendo? Você está ligado? Você está me ouvindo? Você testa a comunicação para saber se essa comunicação tem algum ruído, e ruído para o Enem é uma falha de comunicação. Então, quando é que você testa a comunicação nesse texto? É quando você fala saca. E o segundo, ele ficou debruçadinho assim, saca. Esse saca significa o quê? Você está me entendendo? Entenderam que é função fática para o Enem, quando ele quer cobrar uma questão fácil, ele cobra igual eu cobrei na questão 14. Mas quando ele quer cobrar uma questão difícil, ele vai cobrar igual quando eu cobrei aqui, ó. Canal de comunicação. Canal, o Enem vai chamar de canal. E aí todo mundo vai errar. Todo mundo entendeu, né? Acho que foi muito claro. E aí a gente vai para a questão 16, que fala assim, ó, os recursos empregados no texto jornalístico apresentado expressa a intenção de, gente, o que você quer no texto jornalístico? O que você quer? Informar o povo. Informar o povo, informar o povo. E aí, para que você informe o povo, você faz o quê? Você utiliza uma linguagem formal, né? Você utiliza várias coisas. Tá, se um texto jornalista ele quer informar, eu consigo marcar a alternativa letra C como resposta. Mas aí o Enem é sacana, né? O Enem é sacana. Então, a gente tem que discriminar algumas coisas, ó. A notícia para o Enem, eu não consigo escrever porque eu estou com o mouse, mas a notícia para o Enem, a notícia é um texto, nunca tem neutralidade 100%, afinal está sendo escrito por alguém. Mas para o Enem, a notícia é um texto que ele não emite muitas opiniões. Na notícia não tem muita opinião. Ela é mais assim, uma coisa mais referencial mesmo, assim, sem opinião. E geralmente a notícia ela não é assinada. Ou seja, tu nunca vai ver uma notícia assim, ó. Homem é morto no bairro Terrenos Novos, em Sobral. Você nunca vai ver assim.
aqui, ó, você nunca vai ver aqui, ó, nas referências, o nome assim assinado, ó, Cláudia Tozeto. Você nunca vai ver, porque geralmente a notícia não é assinada. Já a reportagem, ela é diferente, porque geralmente ela é assinada e ela também emite mais opiniões, tá? Então essa é a diferença para o Enem. Ó, só uma vez no Enem inteiro que veio uma notícia assinada. Porque, na verdade, não é regra absoluta, tá? Isso é um macete só. Notícia geralmente não é assinada e reportagens são assinadas. Porque a reportagem emite opinião. Se tu emite opinião, tu tem que assinar. E notícia geralmente não é assinada, porque geralmente não emite opinião, né? Mas sim, não é regra absoluta. Uma vez no Enem, um Enem bem antigo, veio uma notícia assinada. Ok. Então, na verdade, o texto jornalístico ele serve para informar por meio de apresentação de dados estatísticos e comparação. Então, vamos ver se tem comparação. Estados Unidos, o número de ameaça para dispositivos móveis com o sistema Android do Google aumentou 4 vezes em fevereiro e maio de 2012. Dados, né? No total, mais de 16 mil amostras do vírus foram coletadas apenas em maio de 2012. Em fevereiro foram. Você percebe que compara um ano com o outro, então você tem essa assinatura, né, da jornalista, e você tem uma informação que utiliza dados estatísticos e comparação entre anos, né? Comparação para Enem é símile, né? Vocês aprenderam hoje. Comparação aqui é uma metáfora? Claro que não, né? Afinal, texto referencial. Então, é uma símile. E aí, gente, ó, percebe que esse texto é assinado, tá? Só que, apesar dele ser assinado, isso aqui está parecendo mais uma notícia do que uma reportagem. Por quê? Porque é só mais um dado. Ó. Ela não está opinando. Se ela não está opinando, me parece uma notícia, apesar dele ser assinado. Tá vendo como não é regra absoluta? Mas vocês têm que saber que, geralmente, notícias não são assinadas. Mas me parece que isso aqui é uma notícia. Me parece que é uma notícia. Enfim, todo mundo entendeu, né? Os fragmentos demonstram que a obra de Mário de Andrade é considerado patrimônio linguístico brasileiro. Por quê? Gente, o que é um patrimônio? O Enem chama patrimônio, se não me engano, de... O que é um patrimônio? Patrimônio ele pode ser dividido em várias coisas. O patrimônio linguístico, ele é um patrimônio imaterial, porque é uma coisa que não é física. Mas existe, por exemplo, patrimônios materiais, né? Por exemplo, uma estátua, uma coisa, assim do tipo. Então, o patrimônio linguístico é um patrimônio imaterial. E é um patrimônio por quê? Porque a gente tem orgulho, é uma coisa importante para a nossa sociedade, e especialmente é importante porque... na verdade? Porque a gente tem tanto amor por esses símbolos nacionais como nossa língua. Porque é nossa identidade, né? Sendo nossa identidade, é nosso patrimônio. A gente quer proteger para gerações futuras, a gente quer proteger formalmente, às vezes. Então, a gente quer proteger esses nossos patrimônios. Às vezes, tu tem um celular, tu quer perder teu patrimônio, teu celular? Não. Do mesmo jeito, nossa língua. Nossa língua não é um patrimônio imaterial, então a gente quer preservar. Sendo assim, a nossa resposta de patrimônio linguístico é caracterizado porque deixa evidente a preocupação do autor com o uso da linguagem brasileira como forma de caracterização da identidade nacional. Se tem uma preocupação do autor, tem uma opinião. Claro, se o autor está preocupado, muito provavelmente ele assinou, claro, é um livro, né? E também ele com certeza emitiu opiniões, né? E aí eu queria deixar uma informação extra para vocês. O que é opinião? Opinião, nos textos, são recursos que a gente chama de modalizadores. Para o Enem, opiniões são modalizadores. Por quê? Os modalizadores, eles são importantes, e aqui vai ter um simulado só disso, para que você emita opinião. Por exemplo, na tua redação do Enem, tu fala assim, ó, é preciso ressaltar. Você sabe o que é isso? É um modalizador, é uma opinião. Tá, quem é que disse que é preciso ressaltar? Você. Um argumento de autoridade sua. É preciso ressaltar, ou seja, é sua opinião. Tá, é realmente preciso ressaltar? É necessário ressaltar? Se que você cita na redação, é sua opinião. Então,
Isso é modalizador. Modalizador são opiniões. E essas opiniões, geralmente, elas estão envoltas, né, num gênero que a gente chama de dissertação, tá? Então, quando você opina, geralmente é uma dissertação, porque ela se caracteriza essencialmente pelo uso de opinião, ou, como a Enem chama, e já chamou algumas vezes, de modalizadores. Agora, isso aqui é mais interessante. Essa questão aqui é muito top. Os textos ditos neutros não existem. Basta ler e analisar atentamente cada um deles para perceber sua função comunicativa, por mais sutil que esta seja. Não é diferente com as imagens, textos também. Alguns contêm em sua tessitura palavras ou frases que devem se relacionar aos respectivos desenhos, expressão facial dos personagens, suas roupas, posturas do corpo e ao mundo externo, sobretudo no que se refere ao papel comunicativo desses textos. Assim, considerando o universo das compras da internet, é correto afirmar que o objetivo da imagem apresentada é o quê? Quando tu olha isso aqui, tu vê isso aqui no site da internet, um cadeado no HTTPS. Você pensa em quê? Que essa compra é segura. Não é isso? Qual o objetivo comunicativo? O objetivo é Transmitir segurança. Oi? Transmitir segurança? Isso, transmitir segurança. E aí, só que por que você tem essa sensação? Aqui eu explico bem, aqui no comando eu explico bem. Isso aqui não tá nem parecido com o Enem. Não sei porque que eu deixei essa questão. Não, a questão, a habilidade está perfeita e parecido com o Enem. Mas eu não sei porque que eu deixei esse comando tão grande. Tá, mas está perfeito em relação à habilidade, mas é porque eu devia ter cortado algumas coisas aqui. Tá, então vamos lá, vamos raciocinar. Por que passa essa segurança? Você nunca parou para pensar, não? Então vamos pensar formalmente por que isso é passado para nós. Porque existe uma coisa que se chama signo, que é formado por duas outras coisas, que é o significante. Eu não vou conseguir escrever tudo, mas vocês vão anotando aí. Ó. E o significado. Então, o signo, ele é formado por significante e significado. Como assim? O signo é a junção de significante e significado. Como assim? O que é significante? Significante é, por exemplo, o som que eu estou emitindo para vocês. Por exemplo, a palavra cadeado. Vocês estão ouvindo a palavra cadeado. 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 Só a palavra por si só é arbitrária, é um som qualquer, como o canto de um pássaro. É um som, é arbitrário, não tem significado nenhum. Cadeado, cadeado. Lá, o pessoal que fala inglês, sabe o que é cadeado? Não, porque é só um som. É só um som. Ou seja, é convencionado, né? Quando a gente entende que cadeado é isso aqui. Ou seja, e significante é o som, por exemplo. É a letra, é a palavra. Por exemplo, cadeado. Se tu pedir para um árabe ler isso aqui, ele vai ver um bocado de letrinha, né? Para ele não vai ter nenhum significado. Tá bom? Então, isso é o significante. É a letra, né? É o som, isso é o significante. E o significado é o conceito. É a ideia mental. Então, quando eu falo assim, ó, cadeado, o que é que tu tem um conceito de cadeado? É uma coisa que você coloca no portão e que você protege sua casa, é uma coisa que você criptografa, que você protege, que você aperta assim e tem uma chave que você abre. Essa é a ideia mental que você tem de cadeado, é o conceito. E o que é signo? É quando você junta o som, cadeado, cadeado, e você lembra na sua mente, com a imagem mental, do cadeado. Aí você, o som e o conceito se juntam e formam o signo. Então, para nós brasileiros, quando eu falo assim, cadeado, vocês interpretam imediatamente um signo possível, que é justamente isso aqui. Só que para um árabe não vai ter, né? Por que esse significado? Por quê? Porque o árabe, ele sabe o que é isso aqui, ele sabe o que é imagem mental, mas ele não está ligado, essa imagem mental, ao nosso significante, que é o som de cadeado, né? Para o árabe é outra coisa que eu não sei o que é. Então,
o signo é isso. O signo é o significante e significado. Mas por que isso é importante? Porque o Enem às vezes cobra. Não assim, de forma, o que é signo, mas ele cobra, por exemplo, a palavra significante, a palavra significado, significado. Por exemplo, uma coisa que vocês vão ver muito no Enem é ele cobrando questão de léxico, né? O que é léxico? Conjunto de palavras de um idioma. É justamente ele querendo cobrar. Por exemplo, o Enem vai cobrar muito do significado a questão semântica, né? E aí você tem que entender pelo menos o contexto geral. Tá, Edclio, preciso decorar o que é signo? Assim, eu decoro e eu gosto porque me ajuda muito em várias questões. Então, eu recomendo que se decore que o signo é a junção de significante e significado. Mas nem precisa discriminar bem o que é significante e significado, não. Você só precisa entender que mais ou menos é aquela imagem mental que você forma na sua mente. Então, quando você vê esse cadeado aqui e você entender o signo, é porque você juntou a imagem mental junto com a imagem aqui, né, que seria o significante. E aí você entendeu que isso aqui relata uma segurança. Então, você entendeu que aponta caminhos para compras seguras. Segurança, segurança. Tá bom? E aí, na questão 19, a gente vai ter justamente outra coisa que eu trouxe para provocar vocês, né? Sobre o Lula. Né, ó. No texto lido sobre a escolha da expressão do ex-líder sindical para caracterizar o então presidente Lula, a afirmação correta está na seguinte opção. Então, você tem aqui, ó, o ex-líder sindical, presidente Lula, disse ontem que é inútil fazer cavalo de batalha sobre as demissões na Volks, pois são normais no mundo de trabalho. Quando a empresa está produzindo mais, ela contrata mais. Quando está produzindo menos, descontrata as pessoas. A seleção de vocábulos e expressões feita pelo enunciador evidencia muitas vezes certos julgamentos ou cria orientações argumentativas. A argumentação, que eu disse lá na questão anterior, ela remete essencialmente a modalizadores. Então, modalizadores são palavras de opinião, né? Seja a opinião aí do autor do texto, ou seja a opinião do Lula, tá? Então, é inútil, é inútil, é inútil. Você achar que uma coisa é inútil, é sua opinião. Então, se tu botar assim na redação, tu não pode botar, mas se tu botar assim, ó, esse problema é inútil. Então, é a tua opinião, isso aqui é um modalizador, tá bom? Por isso que se caracteriza a argumentação. Por isso que se caracteriza a dissertação. Ah, eu preciso fazer um parênteses. E é muito importante esse parênteses. Quando eu estava explicando a questão anterior, eu disse que caracterizava a dissertação. Aí eu vou pedir um perdão a vocês e vou me corrigir. Caracteriza, na verdade, a argumentação, tá bom? É a argumentação. O que caracteriza a dissertação é a tese. É a tese. Por isso que no Enem é dissertação argumentativa. Por quê? Porque você tem uma dissertação que você tem a tese e você tem a argumentação, que são os modalizadores, que é quando você fala assim, é importante ressaltar, é necessário ressaltar, infelizmente. Então, gente, perdão, ó, dissertação é tese e argumentação é modalizadores. Argumentação é modalizadores, é opinião. É tanto que se tu não bota na tua introdução assim, é importante ressaltar, o corretor vai dizer assim, cadê a argumentação? Então, muita gente confunde, né? O pessoal confunde a argumentação com argumento de autoridade, ou seja, com filósofo. Gente, e filósofo não é nem argumento de autoridade, é você provando a sua tese. Mas o que caracteriza o seu texto da redação do Enem como argumentação são as opiniões. Ou seja, quando você bota o filósofo assim, infelizmente isso não acontece hoje no Brasil. Essas mudanças são imprescindíveis. Essa parte que se caracteriza como argumentação. Então, às vezes, o cara faz o texto perfeito, argumento de autoridade, uma dissertação bem legal, só que aí coloca um bocado de filósofo e se torna uma dissertação, porque tem tese, mas se torna expositiva. Se torna expositiva, porque só tem argumento de autoridade. Mas o Enem não cobra dissertação de argumento de autoridade, não cobra dissertação expositiva. Ele cobra uma dissertação que vai ter tese e filósofos e tudo mais, né? Mas argumentativa, que vai ter modalizadores. Então, quando ele fala aqui, ó, cria orientação argumentativa, é justamente isso, ó, é inútil,
opinião, né? E aí, basicamente, no texto você vê uma contradição entre a postura do presidente Lula em relação às demissões e a postura dele como ex-líder sindical, que costuma ter, né, a esse respeito. Ou seja, ele virou poderoso e aí passou a mudar as opiniões. Mas aí a gente revisou o que é dissertação argumentativa, né? Isso aqui vai cair muito nos próximos lados, principalmente do Bernoulli. Por meio de uma análise do texto, depreende-se em relação ao uso da língua portuguesa alguma coisa. O que a gente pensa em relação à língua portuguesa? Você percebe aqui, ó, que é o Brasil combate a violência contra a mulher. E é postado no brasil.gov, provavelmente pelo Ministério da Saúde, né? E aí, você acha que esse texto é formal ou informal? Ele é formal. Sendo texto formal, ele é elaborado, né, conforme a norma culta, tá bom? Textos formais são elaborados conforme a norma culta. Só ver a fonte aqui, você já sabe que é na norma culta. Imagina o governo postar uma coisa numa língua não culta, né? Então, aqui é um texto informativo sobre a violência contra a mulher, portanto, é um texto, né, muito voltado aí, pelo menos que a gente pense na questão referencial, ou seja, na forma culta. Então, é isso, gente, ó. Pensa bem nessa questão da argumentação, porque vai cair muito nos próximos lados. A argumentação são modalizadores. O uso de ocorrência, tais como sustinho, besta, e o tal do depois do almoço, revela que a linguagem utilizada é... Qual será a linguagem utilizada num texto que se chama manga com leite? Gente, manga com leite é aquela expressão, né? Se tu comer manga com leite, tu morre. Né? Então, qual será a linguagem utilizada? Vamos pensar. Alberto Vilas. Na minha casa, era proibido dar susto nos outros. Nem mesmo aquele sustinho besta de esconder atrás da porta. Sustinho, é igual fala assim, né? Eu gosto muito. Vocês vão ver depois. Geralmente eu uso a música da Marília Mendonça para botar isso na cabeça de vocês. Mas eu vou usar agora essa palavra sustinho. Sustinho. Você percebe que o grau, né, está no diminutivo, né? Isso dá uma aproximação, assim, com o nosso cotidiano, né? Como se fosse uma aproximação... não está escrito incorretamente, mas dá uma intenção de informalidade, né? Besta de esconder atrás da porta. Minha mãe era definitiva em suas afirmações. Quem leva susto fica paralítico. Não foram poucas as regras estabelecidas por Dona Lali durante décadas. O tal do depois do almoço era um capítulo à parte na história de nossa família, mas a obsessão mesmo era evitar que misturássemos manga com leite. Isso não era medida provisória, era um ato institucional. Ele usa aí até umas linguagens aí jurídicas e tal, né? Então, ele usa a ocorrência, tal como a palavra sustinho, besta, e o tal depois do almoço. Então, revela, assim, uma linguagem informal, só que escrita corretamente. Então, percebe ó, que ele escreve corretamente mesmo, ó, que ele fala até de medida provisória, ato institucional, é um texto, né? É um texto publicado na Carta Capital, ou seja, um jornal. Você acha que no jornal vai ter desvio de língua portuguesa? Não. Então, justamente essa provocação que eu estou trazendo para vocês, ó, é um texto formal, mas que traz marcas de informalidade. Por isso que ele mistura marcas de formalidade e a norma padrão com a finalidade de se adequar ao assunto típico do cotidiano familiar. Tá vendo que eu falei até do cotidiano? Também sustinho, dá a ideia de, né, sustinho besta. Então, e cotidiano também dá a ideia de crônica, né? Parece que é até uma crônica publicada no Carta Capital. Então, pensa comigo, ó, é um texto formal, mas que carrega consigo marcas da informalidade. E o que eu estava falando da Marília Mendonça é o seguinte, ó, que às vezes o Enem, ele... Será que eu devo falar isso agora? Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula mesmo. Até porque a gente está com pouco tempo, já o Felipe entra. Então, vou deixar para a próxima aula esse negócio da Marília Mendonça, que eu ia falar para vocês. O romance de José de Alencar insere na narrativa da trajetória de seus personagens longas descrições do ambiente urbano da cidade de Rio de Janeiro, então sede da corte imperial. Tais descrições, além de contribuírem para a composição das cenas narradas, o que é cena narrada? É o local, né?
a cena em si, né? Porque você sabe que num romance você tem lugar, personagens, né? Você tem lugar, personagens, né? Você tem narração, isso se caracteriza, né, o romance, né? Então tem cenas narradas, né? E aí, para que ele... aí você percebe que é Senhora de José de Alencar, Senhora de José de Alencar. Vocês não precisam saber disso, mas Senhora de José de Alencar é um romance urbano, tá? É um romance urbano. Romance urbano diz para vocês que é da terceira fase, né? Tá, você percebe que é um romance urbano de terceira fase, muito porque você percebe que tem descrições urbanas da cidade do Rio de Janeiro, né? Ó, ambiente urbano, eu estou até entregando no comando isso. Estou até entregando realmente no comando isso. Por que eu quis entregar isso no comando? Basicamente para dizer para vocês que cria um retrato da vida e da paisagem carioca da época, preservando elementos da nossa cultura. Quando você lê aqui, ó, você percebe, ó, que ele fala assim, ó, os dias destinados às visitas da Rua do Ouvidor, né, dos piqueniques no Jardim da Tijuca. Lembrou-se de fazer a Praia do Botafogo um passeio à semelhante dos bois, né? Então, você percebe que ele vai detalhando aqui, ó, no excerto, a cidade do Rio de Janeiro, sendo um romance urbano e sendo também, como romance urbano, né, retratar cenas da paisagem carioca, né? Como aqui diz no comando, né? Deixa eu ver. Narração de personagens, longas descrições do ambiente urbano, contribui para a composição das cenas narradas, né? E a composição das cenas narradas, quando você lê o texto direitinho, você vê que cria o retrato da paisagem carioca, né? E também fala muito aqui, ó, fala muito aqui piquenique, né? Coisas assim comum da cultura carioca da época da terceira fase do romantismo. Isso aqui era bobo, era só interpretação de texto, mas o que eu dei na aula hoje de vocês conseguiriam matar elas sem nem ler. Iracema de José de Alencar, você lembra do quê? Primeira fase do romantismo. Por quê? Iracema, primeira fase do romantismo. Né? Línguas são códigos que permitem a comunicação entre as pessoas. Da mesma forma que a sociedade muda, as línguas mudam ao longo do tempo, deixando como resultado dessas mudanças marcas morfossintáticas que permitem conhecer melhor os espaços e tempos diferentes dos nossos. O texto lido apresenta algumas marcas morfológicas que permitem reconhecer que não é um texto do nosso tempo. Uma dessas marcas pode ser vista pela seguinte opção. Não é do nosso tempo, por quê? Porque primeiro faz o romantismo, é antigo, né? É a Iracema de José de Alencar. E aí tem alguma parte desse texto que dá para reconhecer que é um texto antigo. E qual parte do texto é esse? Este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da várzea. A gente nem entende direitinho, né? Porque são palavras quase que anacrônicas, né? Muito antigas. Então, o vai naturalmente, é comum a gente o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da várzea. Você percebe que são palavras do passado, palavras que a gente não... É uma construção morfossintática, por isso que eu trouxe aqui no comando, morfossintática. O vai. É comum a gente utilizar isso atualmente? Não. Por isso que é uma construção morfossintática, marcas morfológicas, né? Marcas morfológicas, né? Que não é comum no nosso tempo. No entanto, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu vou ler aqui porque essa questão não é minha. Você percebe que não é minha porque é uma questão de 2012. Então, eu vou pesquisar aqui por que eu trouxe essa questão para vocês. Então, eu vou olhar aqui a resolução. Nossa, e aí como é que eu vejo aqui a resolução, meu Deus? Deixa eu ver aqui o que é que eu... Eu entendi assim, mas como não é questão minha, deixa eu dar uma lida novamente. 23, Iracema.
Várias formas denunciam o texto como lido do século XIX. São estruturas que caem em desuso. Tanto no aspecto sintático, por exemplo, a colocação do pronome oblíquo em este livro vai, olha, mesmo assim eu consegui resolver bem essa questão, né? Ó, eu percebi isso. Naturalmente encontra-se o pitoresco Cid da Vassa, quanto à questão morfológica, né? Como que ocorre na Vivete, mui, né? Forma reduzida de muito. Mui, né? Mui, ó, forma morfológica, né? Isso aqui é uma coisa que é uma coisa do passado, né? Você não usa mais, né? Então tá, é forma morfológica e forma sintática. Então, basicamente, é isso mesmo. A resolução que eu estava dando para vocês estava certa. Com a finalidade de construir a argumentação do texto lido, seu autor utiliza um esquema, na forma de equação. Esse esquema representaria... Por que eu trouxe essa questão? Porque eu queria que vocês percebessem que a argumentação para o Enem existe vários tipos. Entre elas, por exemplo, existe a argumentação que o Enem gosta, que, na verdade, o Bernoulli gosta de cobrar, que é contra-argumentação, vários tipos de argumentação que existe, argumento de autoridade, argumento através de dados. E eu queria que vocês percebessem o seguinte, ó, a argumentação, ela tem várias coisas, né? Por quê? Porque, basicamente, é um silogismo, e o Enem está cobrando muito isso, cara, até no pré-teste, né? É um silogismo. Você usa, muitas vezes, teses, né? Você utiliza teses, e antiteses, às vezes, para formar uma coisa final, né? E aí, eu trouxe basicamente que vocês entendessem que português no Enem também é uma estrutura lógica. Eu não penso em português no Enem como uma coisa puramente interpretação, não. Para mim, português no Enem é lógica. É tanto que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando questões interpretativas. Você percebe que eu estou resolvendo aqui, eu não estou nem lendo direito o texto. Eu estou resolvendo aqui através de lógica, de informação, de conteúdo mesmo. Obviamente, depois, a gente vai ver as aulas de algoritmos, eu vou mostrar para vocês algoritmos que a gente vai resolver através mais da questão semântica, de significado, né? Mas agora não, agora estou usando uma coisa puramente formal. Até sempre eu falo assim, ó, como é que o ChatGPT acerta essas questões se ele não raciocina? Porque é lógica. O Enem é lógica. Até em linguagem humana ele também é lógica. Então, eu trouxe essa ideia, ó, a finalidade de construir a argumentação, texto lido, se o autor utiliza um esquema na forma de equação. Então, para mim, linguagem do Enem, humanas do Enem, redação do Enem é matemática. Quer ver uma prova como redação é matemática? Todo mundo faz a redação com modelo. Um modelo de uma redação nada mais é que uma equação. Entendeu? Nada mais é do que um silogismo. Eu resolvo linguagem do Enem através também de algoritmos, que vocês vão aprender depois. E para mim, algoritmo é uma equação, né? Então, para mim, o Enem é puramente lógica, tá? E, nesse caso aqui, existiam duas possibilidades, uma constatação e uma opinião. Só queria chamar a atenção, opinião. Opinião no Enem é o quê? É modalizador. E modalizador caracteriza um texto argumentativo. É por isso que fala assim, ó. Argumentação. Argumentação significa que você tem uma opinião, porque você tem modalizadores. Nesse caso, você vai só interpretar, né? Mas eu só queria comentar para vocês, nesta questão, a ideia de que o Enem inteiro, seja linguagens humanas, natureza ou matemática, para mim, ele é sempre uma equação, ele é sempre lógica. E vocês vão perceber nas próximas aulas que é realmente lógica. Quando, por exemplo, eu dizer que o gerúndio para vocês é uma ideia de tal coisa, no caso, continuidade, e outra coisa é a ideia de outra coisa. Vocês vão perceber bem durante minhas aulas que eu só resolvo o Enem com lógica. E para que você entenda a lógica, claramente, você vai ter que saber o conteúdo, né? Então tá, esse texto eu só queria mesmo fazer esse comentário para vocês. Eu não queria interpretar para vocês, porque é só puramente interpretativo. Então, vamos... Diga. Porque a 23 não é a letra D, que fala muito, como você disse, é algo antigo também. Ixi, agora tu me pegou, viu?
Agora você me pegou. Deixa eu ver aqui. Era assim que eu brincava. Há quantos anos em outro sítio, não mude distante seu. Deixa eu ver aqui a resolução. Várias formas denunciam que o texto lido é século XIX. São estruturas que caem em desuso, tanto aspecto tático. Na verdade, essa aqui é duas respostas. O que aconteceu? Muito provavelmente, eu coloquei, na hora do editor, eu coloquei uma coisa aqui, ó, tipo uma separação, não sei se de alguma forma, não sei se um travessão para separar, e coloquei as duas estruturas, e coloquei alguma alternativa que o editor percebeu como letra F e errou. Não sei, provavelmente foi um erro meu. Mas realmente, mas essa questão não é minha. Então, por que eu erraria isso? Não, então, essa questão são as duas respostas, viu? São as duas respostas. Está muito claro até no meu comentário. Ó. Mas agora, por que eu trouxe uma questão com duas respostas? Se essa questão não é minha? Não sei. Mas são as duas respostas. Eu não tinha percebido esse erro, vocês, mas são as duas respostas. Mas assim, ó, era para ter aqui uma separação, e aqui elas duas juntas, se não me falha a memória. Aí seriam as duas respostas, tá bom? Que a gente errou. Eu acho que foi na edição mesmo. E agora, como faz tempo que eu botei essa questão simulada, eu nem lembro mais. Mas é as duas respostas, tá bom? Questão 25. É realmente as duas respostas. Mas se fosse no Enem, agora que tu me provocou com isso aí, eu estou percebendo, se fosse no Enem, se fosse no Enem, se fosse assim, um erro do Enem desse jeito, se fosse um erro do Enem desse jeito, não meu, se fosse um erro do Enem desse jeito, a resposta o peso maior é esse mui aqui, vai, viu? O peso maior é esse mui. Esse mui aqui é muito mais pesado do que essa estrutura aqui, ó. Então, se fosse no Enem oficial, Enem 2025, a resposta seria a letra D. Mas essa questão, essa letra C e essa letra D, ela estava junto, tanto que na hora de comentar, eu comentei justamente isso, ó, tanto no aspecto sintático, quanto na forma morfológica, porque estavam juntos. Até, ó, eu separei também, até com travessão, ou com ponto e vírgula. Eu acho que era um ponto e vírgula que tinha. Então, mas se fosse na Enem, se o Enem cometesse esse erro, obviamente ele não ia anular a questão. Aí ele daria como resposta a letra D. O mui tem muito mais peso do que a forma. A forma morfológica, portanto, tem muito mais peso do que o aspecto sintático para o Enem. Tá bom? Então, o mui tem muito mais peso, ou seja, a forma morfológica tem muito mais peso do que a forma sintática. É tanto que na questão lá que eu disse da Marília Mendonça, a Marília Mendonça, toda música que ela canta, ela fala amor, em vez de amor. Ela pronuncia amor como amor. Isso é um aspecto morfológico, né? Da linguagem oral brasileira como um todo. Aí o Enem, ele engana, ele diz que o amor é a linguagem regional nordestina. Não, é a linguagem do Brasil todo. Todo mundo fala amor como amor, né? Era isso que eu queria dizer para vocês, porque o aspecto morfológico tem muito mais peso do que o aspecto sintático. Então, como é que vai ficar de regra para vocês, para mim de vocês? O aspecto morfológico tem muito mais peso do que o aspecto sintático. Portanto, recorrigindo a questão, já que eu cometi esse erro de separar essas duas alternativas, a resposta é a letra D. Mas vocês entenderam bem, né? Questão, agora, falta mais duas só. Ixi, mas já está atrasado. Como eu estou atrasado, e o Felipe é muito bom desse negócio de tempo, então vou terminar aqui. Baseado-se na caracterização da educação à distância, afirma-se que socialmente, isso aqui é puramente interpretação, né? Então, sendo puramente interpretação, você vai ler e interpretar. Então, a educação à distância, socialmente, promove a universalização do acesso à educação básica superior, né? Você vai ler isso aí, você percebe que a educação à distância faz com que uma pessoa que está longe, que não tem acesso, por exemplo, a transporte, consiga ter educação. E aí, isso universaliza a educação.
E aqui, sendo que realmente é importante, ó. O fragmento apresentado foi retirado de um conto, gênero tipicamente narrativo. Nele encontramos também marcas de argumentação. A argumentação é o que, gente? Que eu falei para vocês? É tese? Não é tese. É opinião ou não? Se é opinião, pode ser letra B ou pode letra C. É opinião. E essa opinião, ela dá por meio de quê? Através de modalizadores, né? Então, você vai ter modalizadores, e aí você vai ver o que você faz. Então, vamos ler aqui o texto. Lima Barreto. O que faz o encanto da meninice não é o que essa idade seja melhor ou pior do que as outras. Está vendo a opinião dele? O que a faz encantadora e boa, ó, ser encantadora e boa é a opinião dele, é modalizador. Boa, se uma coisa é boa, é minha opinião, é modalizador. É tanto na redação, mais uma vez eu digo, você fala, é cabível ressaltar. É que, durante esse período de existência, a nossa capacidade de sonho é maior e mais força temos em identificar os nossos sonhos com a nossa vida. Então, vamos ler o comando. O fragmento prestado foi tirado de um conto. Eu diferenciei crônica para vocês, mas eu ainda não diferenciei conto, né? Conto, para o Enem, é o quê? Conto, ele é um texto também pequeno, mas ele se diferencia especialmente porque ele pode ter características assim meio estranhas, excêntricas. Por exemplo, no conto, você pode ter, sei lá, um animal que fala. Tipo assim, um conto você tem uma característica mais excêntricas. A crônica, não. A crônica é uma coisa mais do cotidiano, do que realmente acontece. Por exemplo, o conto da Clarice Lispector, o ovo e a galinha. Então, assim, ó, de manhã, na cozinha sobre a mesa, vejo um ovo. Olho o ovo com um só olhar. Imediatamente percebo que não se pode estar vendo o ovo. Ver o ovo não se mantém no presente. Mal vejo o ovo, já estou ter visto o ovo há 3 milênios. Isso é do cotidiano? Não, é uma coisa assim, tu tá falando de um ovo, de uma coisa meio metafísica. Então, o conto, ele proporciona isso. O conto é uma coisa, pode ser uma coisa meio metafísica, uma coisa meio estranha. Pode falar assim de ovo, de galinha, uma coisa assim, sabe? O conto não, é uma coisa mais do cotidiano, dos problemas reais da sociedade. Então, tem essa diferença. Mas quando eu der aula de conto e crônica, nas questões que realmente objetivam essa diferenciação, eu vou diferenciar com muito mais detalhes. Por exemplo, na crônica... Não, esquece. Quando eu vou diferenciar bem, quando tiver essa aula. Nele encontramos também marcas de argumentação. Isso porque no trecho, é possível identificar uma opinião e um argumento usado para sustentá-la. Uma opinião relativizada por hipótese que permite seu questionamento. Não, se ele está tentando provar o argumento dele, você acha que ele vai questionar o próprio argumento durante o texto? Não, porque até se pode fazer isso quando você utiliza contra-argumentos, mas nesse caso ele não utiliza contra-argumentos. Você percebe que ele está certo naquele argumento e ele não utiliza hipóteses que contradizem ele. Ele só prova o argumento dele. É tanto que ele fala assim, ó, o que faz o encanto da meninice não é essa idade seja melhor ou pior do que as outras, que é a tese, né? O que a faz encantadora e boa é que durante esse período de existência, nossa capacidade de sonho é maior e mais força temos para identificar os nossos sonhos com a nossa vida. Ou seja, ele utiliza a argumentação baseado na experiência, né? Baseado na experiência, argumentação baseada na experiência, né? Ele sendo Lima Barreto, né? Um grande escritor, a experiência dele tem o quê? Tem muito argumento de autoridade. Muito por isso que quando você colocar, por exemplo, na sua redação, a sua experiência de aluno não tem validade nenhuma, porque tu não tem autoridade para isso. Mas se tu citar o Lima Barreto e dizer que ele falou, aí é um argumento de autoridade, né? Então, o argumento de autoridade dele é a própria experiência dele. Ele não fica contra-argumentando, não, com hipótese que questione o seu próprio argumento. Não faz isso. Isso aqui é contra-argumentação, que a gente vai estudar bem depois. Portanto, é uma argumentação através da experiência, por meio, e sendo, portanto, um texto que traz argumentação, ele tem opinião, letra B. Gente, essa foi nossa aula.